Se dissessem pra você que você está sendo manipulado, você acreditaria ou não? É um assunto bem delicado de se falar, mas esse sistema que nós vivemos é um sistema que foi criado antigamente por Rockefeller, né? Esse sistema de trabalho. Mas a manipulação, ela vem muito antes de Rockefeller. Na época que Jesus veio para a Terra, já existia uma manipulação. Já existia uma manipulação de religiosos da época de Cristo, que são os fariseus, saduceus, são os líderes religiosos daquela época, aonde eles tinham a certeza que eles estavam totalmente certos em seguir todas as leis que naquela época existiam, né? Que no caso era a Torá, que é o Antigo Testamento, que hoje a gente conhece como Bíblia, né? Já existia essa manipulação para ter controle sobre o povo. Toda manipulação que ela é sutil, sem você perceber aos olhos humanos mesmo, no trabalho, em templos religiosos, em várias situações você consegue ver essa manipulação que já vem do passado. Você pode estar se perguntando, como assim, William? Vou dar um exemplo em templos religiosos. Hoje não existe, não é que não existe, na verdade existem várias religiões falando sobre um determinado assunto, que no caso é a Bíblia. Então todas essas religiões, cada uma delas tem a sua interpretação da Bíblia. Então, dependendo do templo religioso que você congrega, esse templo ele vai ter as regras deles. A mulher não pode cortar o cabelo, tem que usar saia, o homem tem que estar de terno e gravata, não pode raspar a barba. Enfim, são várias situações. Isso tudo se baseia no quê? Em controle. Em você estar debaixo de uma visão de um homem. Se tu parar para analisar de forma realmente crítica, Jesus já falou: você e o Pai são um só. Então vocês farão coisas maiores do que eu. Então Jesus, eles estavam falando que nós faríamos coisas maiores do que até ele fez. Mas hoje, pela falta de identidade que as pessoas têm, elas não conseguem acessar isso. Quando fala, vós sois deuses, você é o criador de toda a sua realidade. Só que a religião, a religiosidade faz muitas vezes as pessoas terem idolatria, né, para um homem. Pode ver a maioria das pessoas que congregam em uma igreja cheia. Ai meu Deus, aquele homem, o pastor que está em cima do púlpito, esse homem é um homem de Deus. Cara, mas você que fala isso, você é o quê? Você não é um homem ou uma mulher de Deus? Se você acessar sua identidade, você vai entender que você também é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aquela pessoa que está em cima do altar, ela simplesmente está pregando a palavra e muitas vezes manipulando você para entregar o dízimo, usando termos relacionados à Bíblia. Pode o homem roubar a Deus? E aí começa a colocar gatilhos na sua cabeça. Onde está o seu coração? Aí tu começa a analisar, meu Deus, será que o meu coração está no dinheiro? Aí sem menos você perceber, tu começa a entregar o seu dízimo frequentemente. E analisa comigo o seguinte, eu não estou dizendo que é certo ou errado, cada um faz o que quiser com o dinheiro, mas essa manipulação sutil é algo colocado na sua cabeça para te gerar culpa.
é uma das manipulações que acontece. Não vou nem entrar nesse detalhe. Outro exemplo: empresas que investem no crescimento do colaborador. É muito bom, mas você deve usar desse investimento para que você evolua cada vez mais. Então, se você tem uma empresa que está investindo em você e você viu que você alcançou o teto daquele lugar, você tem que, por conta própria, começar a investir em você para que você continue crescendo. Porque essa intenção de investir no colaborador é uma boa intenção, mas tem o outro lado da moeda. Essa intenção é: eu vou investir em você para que você evolua até certo ponto e você se torne produtivo para mim, para benefício do lugar onde você está inserido. E quando você sai desse lugar e você entende que se você continuar você pode chegar cada vez mais longe, automaticamente eles vão dizer o quê? Você é ingrato. Você é ingrato porque nós investimos em você. Mas não é, cara. Essa é a real lógica da coisa. Vocês precisam entender que, sim, você, no período que você está inserido naquele ambiente, você deve entregar o seu melhor. Mas não necessariamente você tem que gastar a sua vida toda nesse ambiente, se o ambiente não te proporcionar crescimento. E é o que acontece na grande maioria dos lugares. Eu vou citar um exemplo para vocês de um primeiro emprego que eu tive quando eu morei em Curitiba. Hoje eu moro em Santa Catarina. Morei na região metropolitana de Curitiba. Tinha recente conhecido a minha esposa, isso faz 15 anos atrás. E eu comecei a trabalhar numa panificadora. Cara, primeiro emprego, muito jovem, eu tinha 18 anos. E eu comecei a perceber essa sutileza. As pessoas fazem isso e elas nem percebem, para ser bem sincero. Enfim, eu trabalhei nesse ambiente por 7 anos e eu comecei a ver a vida das pessoas que estavam inseridas naquele lugar. E eu comecei a me questionar: será que eu quero isso para minha vida? Cara, e a resposta era sempre não. Qual era o sentimento que estava inserido dentro do meu coração? Cara, se esse não é um ambiente que eu quero ficar pro resto da minha vida, eu preciso mudar. Só que eu queria entender como que a mente daquelas pessoas funcionava. Então eu comecei a perguntar para os donos ali daquela panificadora. Fazia 25 anos que eles tinham aquele lugar. Cara, por que vocês não abrem outro lugar? Por que vocês não têm uma filial? O porquê disso? Porque se o lugar cresce, automaticamente quem está inserido no local cresce junto. E aí um dia eu escutei uma resposta que aquilo ali para mim foi o checkmate. Eu entendi que eu estava trabalhando para realizar o sonho de alguém. Conversando com a pessoa ali, eu falei: cara, por que você não abre uma empresa, cara? Vamos fazer o negócio crescer, todo mundo cresce junto. E aí essa pessoa falou para mim o seguinte: William, é o seguinte, o salário que eu tenho aqui hoje, para mim já é mais que suficiente. Na época o cara mencionou ali, eu acho que era 6 mil reais, que para mim hoje é um salário de merda. Aquilo me mostrou o quê? O teto. Na hora, aquilo acionou um gatilho em mim. Eu falei: cara, se o dono do lugar ganha 6 mil reais, impossível eu conseguir ganhar mais dinheiro do que esse cara, porque ele já é o dono do negócio e ele não quer fazer o negócio crescer. Cara, não deu um mês eu pedi para sair. E olha só, para vocês terem uma ideia, quando o ambiente não te proporciona crescimento, não tem o que você fazer, você precisa trocar de ambiente para você acessar uma nova frequência. E aquele salário que ele mencionou de 6 mil reais na época, na outra empresa que eu trabalhei, onde eu tive oportunidade, investiram no meu conhecimento, mas eu também busquei conhecimento por conta própria, eu consegui atingir esse salário em menos de 3 anos.
Então, o que isso remete? Remissão de tempo. Eu trabalhei 7 anos num lugar para conseguir ganhar 3 mil reais. No outro lugar, eu precisei de somente 3 anos para acessar os 6 mil reais. E isso vem acontecendo num loop infinito. Toda vez que eu mudo de ambiente, quando eu vejo que o ambiente que eu estou inserido não me proporciona mais crescimento, no outro ambiente que eu vejo que tem oportunidade, eu consigo crescer mais. Por isso que é necessário o movimento. Só que o que a grande maioria das empresas não querem que você faça isso, porque elas querem te manter refém daquele sistema, para você se tornar cada vez mais produtivo para benefício daquele sistema. Mas aquele sistema, ele não te proporciona mais crescimento. Então analisa comigo o seguinte: se você está num determinado patamar, numa determinada frequência, não tenha medo de sair desse ambiente, se esse ambiente não te proporciona mais crescimento. E hoje, o que a gente mais escuta eu tenho muitos amigos empresários, está muito difícil contratar mão de obra qualificada. Mas existe um porquê disso, porque a mão de obra qualificada começou a entender esse mecanismo que eu estou acabando de mencionar para vocês. E a mão de obra qualificada não trabalha em qualquer lugar. Então, se você é uma mão de obra qualificada, o que seria uma mão de obra qualificada? Alguém que entrega resultado. Se você é uma mão de obra qualificada e entrega resultado, você vai buscar lugares que também vão entregar e te possibilitar ter um resultado ainda maior. Então a mão de obra qualificada não é que ela está escassa, é que os lugares já não estão tão qualificados para captar esse tipo de pessoa. Para analisar o seguinte: olha para a empresa que você está trabalhando hoje, nesse contexto de manipulação, de te manter preso naquele sistema, naquela doutrina. Hoje sistema e doutrina é chamado de cultura, né? Mas enfim, veja se essa empresa ela cresce ano a ano, veja se ela expande o leque de produtos, vê se ela dá oportunidades frequentemente para as pessoas, ou simplesmente o lugar que você está trabalhando hoje, pouquíssimas pessoas ganham bem. E ganhar bem, eu tô falando ganhar 10, 20 mil reais por mês, não tô falando ganhar salário de 3 mil reais, não. Salário de 3 mil reais é o mínimo que uma pessoa de uma linha de produção deveria ganhar. Analisa se esse lugar que você está trabalhando, se esse lugar, o patrão, ele busca conhecimento, se essa pessoa ela é um profissional que busca se capacitar. Se não for, você simplesmente está vivendo para realizar os sonhos de alguém, e você está trabalhando com uma pessoa que muitas vezes é até mais incapaz que você, mas essa pessoa ela teve uma certa coragem de empreender. Você precisa se movimentar, senão você vai viver refém disso aí, cara. Hoje a geração Z, que é a geração acima dos anos 2000, eles não gostam, não é que não gostam, eles não ficam muito tempo em trabalhos básicos, vou dizer. Empacotamento num supermercado é um trabalho digno. Trabalhar de caixa em algum lugar, enfim, repositor, porque eles começaram a entender que o tempo deles é valioso. Mas em contrapartida tem o outro lado da moeda. Quando você entende que o seu tempo é valioso, você precisa fazer com que a sua hora se torne cada vez mais cara. Como que eu faço isso? Buscando conhecimento, adquirindo novas habilidades, para que você resolva problemas cada vez mais específicos. Você entregue cada vez mais resultado, e o resultado está alinhado em faturamento.
quando você alinha essas duas coisas, eu entendi que o meu tempo é valioso e eu preciso me tornar valioso para que a minha hora se torne cada vez mais cara, eu começo a ganhar mais dinheiro. Tudo está relacionado a posicionamento e a quem você acessa que você é. Então, quando você sai de todos esses sistemas que eu acabei de mencionar, de manipulação, sistema que quer manter você em uma doutrina, e aí esse sistema, pessoas que exercem papel de liderança te abraçam e falam que você é importante, que você faz parte da família. Só que no final das contas, aquilo que realmente interessa, que é levar o recurso para dentro da sua casa e entregar o melhor para sua família, poucas pessoas conseguem fazer isso. E aí você desprende dessa matrix, mas você precisa começar a se movimentar. Você precisa começar a aumentar suas habilidades. Olha só que absurdo. Tem até uma frase que diz, né? O poder do dinheiro. O dinheiro, ele tem um poder tão grande de manipulação que ele é capaz de comprar 22 dias úteis de uma pessoa por apenas R$1.600, que hoje é um salário mínimo, né? 1.600 e alguma coisa. Uma hora do seu dia vale menos que R$15. 8 horas do seu dia vale menos que R$100. R$100 você não compra uma pizza. Então você está entregando aquilo que é mais valioso, que é o seu tempo, por mixaria. E aí muitos de vocês preferem viver uma vida inteira trabalhando no mesmo emprego do que simplesmente pegar e investir no teu conhecimento. Aí muitas vezes vocês falam assim, cara, mas eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso durante 2, 3 anos. Cara, olha só a lacuna de tempo. Você trabalha 40 anos num lugar e você não tem a capacidade de fazer uma faculdade de 4 anos. Você não tem a capacidade de buscar conhecimento durante 1, 2 anos. Por que você não pega esses 40 anos que você está inserido dentro de um lugar, ganhando pouco, e investe no teu conhecimento? Eu duvido que você não se torne alguém grande. Só que o medo te bloqueia, o medo de sair do seguro, o medo de sair da zona de conforto te bloqueia. Porque aí você começa a escutar pessoas ao seu redor. Ah, tá difícil arrumar emprego. Ah, não tá fácil pra ninguém. Ah, mas o teu emprego aí você tá registrado. Cara, grande merda. Grande bosta isso aí, pô. Aí tu investe 40 anos da sua vida pra se aposentar. E aí quando você chegar lá na terceira idade, velho, você vai olhar para trás e você vai se questionar. Eu deveria ter estudado. Eu deveria ter arriscado mais. Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter empreendido. Só que você foi um baita de um bunda mole que preferiu ficar trabalhando pro teu chefe aí para realizar o sonho dele. Ele sim consegue ter uma casa boa, ter um carro bom. E aí ele só dá 3 tapinhas nas tuas costas e fala que você faz parte da família. Mas na hora de ganhar dinheiro de verdade, quem ganha é ele. Então, abre o olho com esse tipo de coisa. Abre o olho com esse tipo de manipulação sutil. Você só é respeitado pelos resultados que você entrega. Se você parar de gerar resultado no lugar que você está inserido, automaticamente você vai ser descartado. Até no teu relacionamento com a tua esposa. Se você parar de comparecer, se você parar de ser provedor na tua casa, pode ter certeza que outra pessoa, se fizer isso, vai tomar o teu lugar. Ninguém quer concorrência. Então vê se acorda e para de viver os sonhos dos outros e vai viver aquilo que Deus prometeu para você. Ele te prometeu que você comeria do melhor dessa terra. Mas você precisa ter coragem. E infelizmente coragem é para poucos.